Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia. Me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O evangelho de hoje, de Mateus 16, de 13 a 20, é o evangelho que nós ouvimos sobre a confissão de Pedro. Esse evangelho já apareceu recentemente no dia de São Pedro, dia 29 de junho. Nós falamos sobre esse evangelho também. Por isso que tem uma diferença sobre o modo de tratar a Sagrada Escritura. Por um lado, nós temos o mesmo evangelho, então nós falaríamos as mesmas coisas, mas por outro lado, há uma outra dimensão que não dá para analisar tudo de uma única vez. Por exemplo, a primeira dimensão desse evangelho se refere exatamente à confissão de São Pedro, o momento em que São Pedro realiza uma confissão de fé, dizendo quem é Jesus e recebe o poder das chaves. O poder das chaves que está diretamente vinculado à primeira leitura de hoje. Se nós olharmos a primeira leitura, fala de um servo Sóbina, que era um homem muito orgulhoso e muito vaidoso, que Deus tira do governo da casa de Davi e coloca no seu lugar Eliassim, que é um homem justo e um homem bom. E naquele contexto, o texto bíblico usado dizia assim no texto, no final do texto, dizia assim: E eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Tira, ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ou seja, dar as chaves da casa de Davi é a mesma coisa que dizer ter o poder de governar aquela casa em nome do rei. Não é que ele é o rei, ele governa em nome do rei. Ele é o vigário do rei, faz as vezes do rei na administração da casa até a chegada do rei novamente. Esse mesmo ato é realizado no Novo Testamento, quando Jesus entrega as chaves do reino dos céus para São Pedro. E essa entrega da chave do reino dos céus para São Pedro está associado exatamente a Jesus, que é o filho de Davi, que é o Messias, o enviado de Deus, entrega a chave do seu reino, que é o reino dos céus, na mão de um servo justo e bom, que vai governar a casa em seu nome até o seu retorno. E isso nós encontramos o paralelo entre São Pedro e Eliassim, entre Jesus Cristo e o rei de Israel daquele tempo. Esse paralelo é o que justifica a razão de termos um sumo pontífice, de existir alguém que governa a casa de Deus, que é a igreja, durante esse tempo em que o Senhor ainda não voltou para instaurar plenamente o seu reino. Isso é o que nós geralmente falamos e meditamos no dia de São Pedro. Agora, tem uma outra dimensão desse ato de fé de São Pedro, que é a transformação interna e como funciona o ato de fé. E essa meditação tem muito a ver o que nós precisamos fazer. No Evangelho de hoje, o enfoque básico de meditarmos é a pergunta sobre quem é Jesus. E essa pergunta ela é muito importante. Quem é Jesus? Pode ser dada essa resposta de muitas maneiras. Por um lado, alguém poderia responder essa pergunta dizendo que ele foi um grande pensador, um homem muito importante, um profeta, ou até mesmo precursor. E cada um que interpreta Jesus de uma maneira tem uma visão diferente. Então, se você fala que ele é um homem muito importante, você vai entender. Jesus é alguém fez algo importante na história humana, mas que as coisas mudaram depois dele. Isso geralmente é o tipo do pensamento que tem as pessoas que não acreditam tanto em nosso Senhor Jesus Cristo. Outros são aqueles que entendem que ele é um profeta, é alguém que anuncia algo importante para o futuro, é alguém que fala em nome de Deus, um homem bom, mas ainda assim só um profeta, um homem que traz informações, melhora as coisas, mas não propriamente alguém que é Deus. E assim, por exemplo, pensam muitos muçulmanos que entendem que Jesus é como um grande profeta, um homem de Deus, mas não propriamente Deus. Depois tem aqueles que entenderiam Jesus como um precursor, como João Batista. E quem são essas pessoas? Entendem Jesus como João Batista aqueles que acreditam que haverá um novo evangelho. Isso existiu na história da igreja. Pessoas que olham para a igreja e falam o seguinte: haverá uma outra igreja, uma igreja nova, completamente diferente, que não segue os mesmos dogmas ensinados por Jesus, mas um evangelho do Espírito, em que ninguém mais dependa de sacerdotes, nem que dependam da estrutura da igreja, que todos saberão diretamente pelo Espírito o que fazer.
pois esse tipo de configuração a gente chamou de Joaquim de Fiore, né, o tipo de heresia que surgiu na Idade Média, que está na cabeça de muita gente, geralmente das pessoas que acreditam que nós precisamos mudar toda a estrutura da igreja para que ela possa, no futuro, ser uma outra coisa, não aquela deixada por Jesus. Essas pessoas tratam Jesus como se ele fosse João Batista, como se fosse o precursor de um evangelho eterno, de um evangelho que vai acontecer no futuro. Você acredita que no século XIX chegou a ter algumas pessoas que acreditaram que Jesus Cristo seria um início de uma revolução, de uma grande revolução, do momento em que todas as pessoas poderiam viver em paz, juntas e com uma sociedade melhor, como se ele fosse um revolucionário, um anunciador de um mundo novo, político e social. Essas pessoas entendem Jesus como João Batista. O detalhe é que São Pedro faz uma confissão de fé que depende da ação do Pai, depende da graça. Essa confissão de fé é quando São Pedro diz que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o ungido, quer dizer, ele é toda aquela esperança vinda de Israel. A esperança do Antigo Testamento, aquele que vai realizar aquela paz prevista por Deus. O filho de Davi, o filho do homem, o servo sofredor, todos aqueles títulos que nós encontramos no Antigo Testamento para que nosso Senhor Jesus Cristo realize. Mas ao mesmo tempo ele é filho de Deus, ele é filho do homem e filho de Deus. E essa filiação divina é uma filiação natural. Isso muda tudo o nosso modo de compreender Jesus Cristo. Porque quando nós falamos que ele é Deus, nós não estamos dizendo simplesmente que nós seguimos a Jesus externamente. Externamente quer dizer, eu pego um livro e eu vou seguir Jesus através de um livro. Não, ele está operando agora, ele é uma pessoa presente. Se nós tratarmos Jesus como um personagem histórico, um profeta, ou João Batista, ou qualquer outra pessoa importante da história humana, ele seria um exemplo externo, ele não estaria aqui. Ele seria um exemplo à distância, como por exemplo pode ser o Aristóteles, o Sócrates ou qualquer autor da história humana. Mas na hora em que nós falamos que ele é verdadeiramente homem e Deus, então ele quando fala alguma coisa, ele não está falando apenas para aquelas pessoas do século I, está falando para todas as pessoas de todos os tempos. Ele não é um líder do qual eu imito a distância, é uma pessoa que eu estou com ele todo o tempo através das orações, através das práticas espirituais que realizamos. A verdade é que quando se reconhece Jesus como verdadeiramente homem e Deus, e isso é entendido de maneira própria, real e concreta, nasce uma nova maneira de ver a vida de fé. Nasce a percepção de que nós estamos caminhando rumo à eternidade. E esse ato de fé que é difícil às vezes da pessoa fazer. Por um lado, quem já é católico, com muita facilidade fala, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Nosso Senhor. Tudo bem, eu sei que a pessoa fala isso, mas a questão é, com que frequência você de fato percebe que o mundo é completamente outro quando você diz que existe um homem que é Deus, que andou neste mundo e que prometeu que voltará? Com que frequência você consegue perceber que falar que Deus se fez carne é algo muito, muito grande? Com que frequência você medita na possibilidade de que o céu é algo real e concreto, que daqui a pouquinho a gente pode estar lá do lado dos santos? Essas perguntas elas são essenciais, porque são essas perguntas concretas que faz de maneira concreta também podermos falar que Jesus é verdadeiramente homem e Deus. E a verdade é que essa afirmação resume toda a doutrina católica. Se nós olharmos para o nosso credo, ela se resume basicamente nas duas afirmações. Quando nós falamos que Jesus Cristo é homem, nós falamos que ele se encarnou no seio da Virgem Maria, que se fez homem, que morreu, que ressuscitou, porque para morrer tem que ser homem, ressuscitar depois de morrer também tem que ser homem. Mas nós falamos também que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que ele é o unigênito do Pai, que ele envia o Espírito Santo para nós. Isso só dá para fazer sendo Deus. Todo o credo está resumido nesse fundamento básico. Se Jesus Cristo é verdadeiramente homem e Deus, e ele é. Todo o resto é uma consequência. Todo o resto é apenas uma adesão própria a este homem, que também é Deus. Quando nós falamos isso, existem duas maneiras de as pessoas tratarem essas falas. Né? Uma delas é a maneira da pessoa entender como uma literatura agradável. Ia falar assim, tá bom, olha como eles são bonitinhos, eles acreditam que é homem Deus, tá vendo? Eles têm umas ideias interessantes.
É a pessoa que entende o que eu estou falando como literatura. E quem entende como literatura não está crendo ainda. Quem entende como literatura, ou seja, é uma frase, uma literatura bonita, essa pessoa não está crendo ainda. Ela só começa a crer de fato quando ela entende essas coisas como realidades. Tão real quanto uma árvore, tão real quanto o que eu estou falando aqui agora com você, tão real quanto a sua mão. Na hora em que você entende isso como uma realidade, não como uma literatura, é a hora que você saiu do ato humano de perceber que Jesus é uma pessoa importante para o ato divino de você começar a entender que existe um ser algo sobrenatural agindo em você. Neste momento é a hora que acontece aquilo que o Cristo falou com São Pedro. Ele falou com São Pedro, foi o Pai que te revelou isso. Mas cadê? Como é que o Pai revelou isso? Você olha para o texto bíblico, aparece em algum momento o Pai falando com São Pedro? Algo diferente? Não. Como é que o Pai revela? O Pai é aquele da onde vem todos os bens, é o Pai das luzes, de onde vem toda a graça. O que acontece é que quando nós conseguimos sair do nível mais básico da fé, que é conhecer a doutrina, para o nível mais profundo, que é tê-la como algo real, isso não acontece sem a graça. Quando você trata os temas religiosos como temas concretos e reais, então você saiu do nível da literatura para a realidade. Essa passagem envolve uma ação específica da graça divina. E é por isso que o Pai que revela, porque é com a graça que nós conseguimos sair da literatura religiosa, no qual Jesus seria equivalente ao Super-Homem, ou Homem-Aranha, ou Wolverine, para a realidade da fé. Ele é o meu Senhor, alguém a quem eu sirvo, alguém de quem eu quero amar e alguém que me levará para o reino da glória. A diferença é muito grande e quando nós entendemos essa diferença, nós começamos a entender também o significado do ser católico. E é isso que funda a igreja. A igreja é fundada e ela cresce com pessoas que tratam as coisas religiosas como coisas concretas, reais e desejáveis. Quando a igreja é um pacto ficcional, um grupo de pessoas que fazem uma espécie de pacto de que elas têm que falar daquela maneira, agir daquela maneira, vestir daquela maneira, mas elas não acreditam de fato, ali não está plenamente implantada a Igreja Católica. Ali está algo parecido com a Igreja Católica. É como se fosse um cosplay, que tem uma literatura, ele imita aquela literatura, mas de verdade, de todo o coração, de toda a alma, ele não acredita no que está falando. Nós pedimos ao Senhor Jesus que no dia de hoje nos dê a graça de fazer crescer a igreja com um ato de fé pleno, aquele que vem cheio da graça de Deus e cheio do abandono em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos dê a vida eterna. Amém.